Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato falaremos no episódio de hoje sobre as teorias da conspiração, paranoia, medo e pseudoterapias. Afinal, as diversas teorias da conspiração, como a nova ordem mundial controlada por reptilianos, vacinas com nanochips, tecnologias para vigiar, monitorar e controlar a humanidade, antenas HAARP de alta frequência para promover guerras geofísicas, como terremotos e alterações climáticas, o 5G como uma tecnologia para reduzir a imunidade, gerar câncer e controle psicológico, a Terra plana como uma estratégia das elites mundiais de esconder a verdade acerca do mundo, as Torres Gêmeas destruídas propositalmente pelas elites, os Illuminatis, como estratégia para invadir o Oriente Médio, genocídios como a liberação de vários agrotóxicos e metais pesados para promover redução populacional e mesmo ideias conspiracionistas de que Michael Jackson não morreu, o príncipe William da Inglaterra não é um ser humano. Enfim, todas essas teorias conspiratórias, apocalípticas, realmente lidam com verdades? Ou será que esses diversos gurus da nova era, conspiracionistas, apocalípticos, e se não, loucos, psicopatas, charlatões, estelionatários, estão se aproveitando da fragilidade psicológica das pessoas, como transtornos de ansiedade, transtornos do humor, transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, para ganhar dinheiro, seguidores, likes, para vender as suas bugigangas, como seus cursos, os seus treinamentos, os seus livros, as suas palestras, que, na verdade, deixam as pessoas ainda mais confusas, doentes e dependentes desses gurus da nova era. Bom, antes de respondermos essas perguntas, precisamos definir, afinal, o que é teorias da conspiração. Segundo o Wikipédia, abre aspas, teoria da conspiração, também chamada de teoria conspiratória ou conspiracionismo, é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização que tem tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Fecha aspas. A partir dessa definição, nós podemos dizer de antemão que as teorias da conspiração, na verdade, não são teorias, mas suposições, hipóteses, crenças, mitos misturados meio a verdades, a fatos. As teorias da conspiração não são realmente teorias, porque as teorias, pelo ponto de vista científico, são desenvolvidas a posteriori, depois da observação sistemática, da quantificação, da análise e da aplicação de uma diversidade de métodos científicos, como os métodos hipotéticos indutivos. Por exemplo, a teoria de que o tabagismo causa câncer de pulmão foi desenvolvida a posteriori, depois da realização de uma infinidade de estudos epidemiológicos, estudos objetivos, estudos empíricos, nos quais nós podemos observar e mensurar o tabagismo, bem como o câncer de pulmão, e comparar grupos populacionais, como o grupo dos fumantes, o grupo dos não fumantes, o grupo dos fumantes pesados, o grupo dos fumantes leves, e averiguar se as taxas de incidência de câncer de pulmão variam de acordo com esses grupos, os grupos de exposição. Estudos de coorte, de caso controle, estudos transversais,
e mesmo meta-análises, que são métodos estatísticos extremamente sofisticados, nos quais nós analisamos vários estudos ao mesmo tempo, buscando averiguar se o tabagismo realmente causa o câncer de pulmão. E foi assim, a posteriori, depois que foi se construindo uma teoria de que o tabagismo causa câncer de pulmão. Vale destacar que a análise epidemiológica ela é extremamente complexa. Além da associação estatística, nós precisamos averiguar os fatores de confusão, ou seja, se o câncer de pulmão, na verdade, não está sendo causado por outra variável, e analisar também os vieses, que são os diferentes erros de medida que nós podemos ter durante a realização desses estudos. Uma teoria científica, além dela ser construída a posteriori, ela é falseada. Outros pesquisadores podem contradizer aquele resultado. Ela é questionada, ela possui uma plausibilidade biológica, teórica, estatística. Uma pesquisa que demonstra a associação entre vacina e autismo não é o suficiente para a comunidade científica. É necessário a replicabilidade, observar aquele mesmo padrão repetitivo em várias pesquisas diferentes, em várias populações, em condições semelhantes. Há uma enorme comunidade de cientistas, de doutores, pesquisadores de diferentes países que comunicam, que dialogam, que debatem esses estudos, como no exemplo do autismo e sua possível associação às vacinas, buscando averiguar se aquilo realmente é verdadeiro ou falso. E hoje já se sabe, por exemplo, por meio de estudos de meta-análise, que as vacinas não causam autismo. As próprias revistas científicas, elas são avaliadas aos revisores desses estudos científicos que questionam a teoria, o método, os resultados, os aspectos éticos. Em outras palavras, os métodos científicos servem não unicamente para encontrar relações de causa e consequência, como as possíveis relações entre as vacinas e o autismo, mas também para desmascarar charlatanismo, picaretagem, erros de medidas, violações de ética em pesquisa, como Nuremberg, Helsinki. Então, se você é pesquisador, ler o artigo de meta-análise, no qual se chegou à conclusão de que as vacinas não causam autismo, e encontrar falhas metodológicas, teóricas, conceituais, você pode escrever uma carta para o editor da revista, fazer um outro artigo científico e submetê-lo a uma outra revista, demonstrando aonde esses erros estão. Por outro lado, os gurus da nova era lidam apenas com ideias, hipóteses, sugestões, não raro meias-verdades, fatos isolados, misturados em maluquices, conspirações, visões apocalípticas, que aparentam ser totalmente verdadeiros. Diga-se de passagem, você nunca verá os gurus da nova era como aqueles dos canais do YouTube, não sei o que da verdade, a verdade não sei o que, a verdade PPP. Você nunca verá esses gurus juntos, conversando, dialogando, debatendo, trocando ideias, porque eles não são como cientistas. Os gurus da nova era não utilizam os mesmos métodos, não utilizam as mesmas teorias, não utilizam os mesmos conceitos, eles não seguem os mesmos códigos de ética. Eles não estão preocupados com a verdade, embora tenham em comum a criação de seitas para promoção de lavagem cerebral e vender as suas bugigangas da nova era. Os gurus da nova era geralmente aplicam a técnica de lavagem cerebral, que é fazer afirmações de coisas que as pessoas comuns não conseguem constatar por meio dos sentidos se são verdadeiras ou se são falsas. E é justamente por isso, devido à dificuldade de olhar, de ouvir, de tocar, de checar se essas ideias conspiracionistas realmente são verdadeiras ou falsas, que leva as pessoas ao medo, à paranoia, ao desespero. Por exemplo, há a ideia conspiratória de que as vacinas para o Covid-19
possuirão nanotecnologia, microchips, por meio dos quais as elites mundiais irão monitorar as pessoas. Há também a ideia conspiracionista de que as antenas HAARP, antenas de alta frequência, são utilizadas pelas elites para promover terremotos, como o terremoto que tivemos no Haiti, alterações climáticas, guerras geofísicas para a implantação da nova ordem mundial. Há também a ideia de que o 5G é uma tecnologia que promoverá câncer, o controle da mente, alterações na imunidade e uma série de outras conspirações, como Michael Jackson não morreu, as Torres Gêmeas foram destruídas pelas próprias elites para justificar a invasão no Oriente Médio e assim por diante. Repare, todas essas afirmações realizadas pelos gurus da nova era não podem ser averiguadas pelas pessoas comuns por meio dos sentidos se são verdadeiras ou se são falsas. Não é possível as pessoas comuns realizarem o que é chamado na psicopatologia por teste de realidade, de averiguar se aquela ideia é verdadeira ou falsa. E é justamente isso que leva as pessoas ao medo, à paranoia, ao desespero, sobretudo quando estamos lidando com coisas abstratas, complexas e novas. Vale destacar que todas essas ideias de que as pessoas estão sendo perseguidas, vigiadas, monitoradas, controladas, de que há forças externas à consciência, como extraterrestres, espíritos, demônios ou elites mundiais satanistas, dizem respeito a sintomas psiquiátricos, psicóticos, como a esquizofrenia paranoide, transtorno delirante paranoide e transtorno de personalidade paranoide. Em outras palavras, os gurus da nova era estão estimulando, promovendo e instigando sintomas psiquiátricos nas pessoas. Em resumo, os gurus da nova era modificam aquilo que, na psicologia cognitivo-comportamental, é chamado por crenças nucleares, pois, a partir do momento em que elas são modificadas, transformadas pelas teorias da conspiração, as crenças intermediárias, bem como os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos das pessoas, também são modificados. Por exemplo, se antes da lavagem cerebral do guru uma luz no céu era apenas uma estrela cadente, agora será uma evidência, uma prova de uma nave extraterrestre. Se antes a vacina era apenas uma forma de se proteger de doenças infecciosas, agora é uma forma de matar a população. Se antes uma chuva forte era apenas uma chuva forte, agora é uma prova, uma evidência das antenas HAARP, da guerra geofísica. E até mesmo um barulho na cozinha que antes era o vento, agora é um espírito obsessor de uma outra reencarnação que persegue essa pessoa. Primeiro, os gurus da nova era levam as pessoas ao medo, à paranoia, à desconfiança, ao pânico e, em seguida, propõem as suas soluções, que são os seus cursos, os seus livros, as suas palestras, as suas bugigangas da nova era, as suas pseudoterapias. No entanto, essas soluções que os gurus da nova era criaram para os próprios problemas que eles inventaram deixam as pessoas ainda mais confusas, doentes e dependentes, gerando um verdadeiro ciclo vicioso de dependência entre o guru e os seus discípulos. E é por isso também que os gurus da nova era sempre isolam os seus seguidores em seitas, em grupos fechados, onde envolvem segredos, misticismo, curiosidades, grupos isolados, seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja no Facebook, seja numa plataforma de cursos online, seja em uma cidade, em um sítio, pois o isolamento social e sensorial são técnicas de lavagem cerebral para o guru introduzir coisas na mente das pessoas e modificar as suas crenças nucleares, modificando assim toda a sua personalidade e visão de mundo.
Para promover a lavagem cerebral, é mais eficiente o guru isolar as pessoas da sociedade, da realidade e de outros grupos sociais que pensam diferente e que irão lhe mostrar a falsidade daquelas ideias. Esse isolamento do guru e seus discípulos em relação à realidade e outros grupos faz com que as pessoas comecem a delirar e a alucinar, a ter interpretações delirantes e distorcidas sobre a realidade. Por exemplo, o Charles Manson, um guru da nova era, psicopata e criminoso americano, fez com que vários de seus seguidores, no caso, a seita chamada Família Manson, se envolvesse em crimes, assassinatos de pessoas que eles consideravam seus inimigos, seus rivais. Como o Charles Manson conseguiu fazer com que pessoas normais de classe média se tornassem em criminosos, em assassinos. Ele isolava essas pessoas no deserto, numa seita da nova era, a família Manson, onde conversavam, meditavam, entravam em alfa e utilizavam drogas. Foi assim que Charles Manson, como um guru da nova era, engajou, promoveu a lavagem cerebral, os seus discípulos, nas mais variadas maluquices envolvendo nazismo, capitalismo, drogas alucinógenas, cristianismo, Beatles e uma série de outras coisas que não eram passíveis de serem verificadas por meio dos sentidos se eram verdadeiras ou falsas, fazendo com que todos os seus discípulos alucinassem e delirassem, tivessem interpretações delirantes e distorcidas acerca da realidade. Um outro exemplo famoso de como os gurus da nova era podem levar as pessoas à loucura com ideias conspiracionistas e apocalípticas é o famoso caso de Jim Jones, um religioso e ativista, fundador da seita Templo dos Povos. Ele é conhecido por ter promovido o maior suicídio coletivo da história. Por volta de 918 dos seus membros de uma cidade que ele havia criado na Guiana, Johnstown, no meio do mato, na floresta, se mataram, incluindo 300 crianças envenenadas. Jones possuía uma série de teorias conspiratórias envolvendo socialismo, fascismo, capitalismo, apocalipse, fazendo afirmações de uma série de coisas que as pessoas comuns não conseguiam averiguar se eram verdadeiras ou falsas, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral de centenas e se não milhares de pessoas. É claro que todas essas pessoas que viviam isoladas na floresta e que se suicidaram estavam em estado psicopatológico, alucinando, delirando, tendo interpretações delirantes e distorcidas acerca da realidade. Por fim, é extremamente importante destacar que a psicologia cognitivo-comportamental, como uma ciência empírica, não ignora a possibilidade de que essas teorias conspiratórias e apocalípticas possam sim ter verdades e fatos misturados meio a distorções cognitivas, ilusões, raciocínios equivocados. Por exemplo, os agrotóxicos são realmente problemas de saúde pública, pois causam várias doenças físicas, psíquicas e neurológicas. No entanto, dizer que os agrotóxicos são liberados na população brasileira pelas elites mundiais, satanistas, reptilianas, como forma de redução populacional, é afirmações que nós precisamos de mais provas, de mais evidências, tanto a favor dessas ideias quanto contra essas ideias. Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no nosso canal e até logo.